Olá, eu sou Daniel Shihara, professor de Direito. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a negociação. No nosso roteiro, o primeiro passo é distinguir entre a negociação cooperativa e a negociação competitiva, também chamada de adversarial. Em seguida, a gente frisa alguns dos elementos que caracterizam essa negociação que é proposta para uso entre os juristas, que é a negociação cooperativa. E, por fim, a gente analisa algumas das perspectivas para negociação no direito brasileiro. Primeiro passo é a gente identificar as duas correntes identificadas no livro Como Chegar ao Sim, encabeçado por um dos autores, né, William Ury, e ele trabalha inicialmente a identificação do modelo competitivo, também chamado de modelo adversarial. É aquele modelo mais baseado no senso comum. Por esse modelo, as partes elas não negociam conversando sobre seus reais interesses, sobre o que gostariam de ver como um acordo, quais são as suas intenções naquela negociação. Nesse modelo competitivo, as partes estão mais interessadas apenas em falar a sua posição e barganhar por posições melhores. Por isso, esse modelo é baseado num sistema chamado de barganha posicional. Para explicar melhor o porquê do nome barganha posicional, imagine então que alguém vai vender um celular. Então temos uma compra e venda de celular. O vendedor ele fala, eu vendo celular por R$ 1.200. O comprador fala, eu compro esse celular por R$ 900. Nessa situação, a posição do vendedor é de R$ 1.200, a posição do comprador é de R$ 900. E eles ficam só então mudando de posição, como por exemplo o comprador falar pago até R$ 1.000 e o vendedor falar vendo por no mínimo R$ 1.100. Então agora eles mudam de posição e eles estão simplesmente barganhando posições. Essa barganha de posições ela não gera ganhos mútuos, porque se o vendedor aumenta a sua posição, isso significa que o comprador vai perder esse mesmo valor. Quando o comprador consegue gerar para si um lucro maior de R$ 100, o comprador acaba gerando si um prejuízo maior em R$ 100. Se alguém ganha R$ 100, outro perde R$ 100. Por isso, a barganha posicional ela encerra, ela termina num chamado jogo de soma zero. Se a gente for ver as vantagens criadas para uma das partes, elas equivalem às desvantagens criadas para outra parte em negociação. Se você for somar o que os dois ganharam juntos, esse ganho vai ser zero. Por isso, então, jogo de soma zero. No modelo cooperativo, também chamado modelo não competitivo, modelo não adversarial, outros nomes para sistemas que operam sob esse modelo, como, por exemplo, modelo de problem solving, que a tradução literal seria resolução de problemas, ou ele é também chamado de sistema integrativo, porque ele identifica quais são os problemas que as partes têm em alcançar um determinado acordo, e então tenta integrar esses problemas, tenta então preencher as lacunas, né? Por isso então sistema integrativo é outro nome. O que esse modelo propõe inicialmente? Ele propõe que negociar com lisura é algo muito mais saudável para um resultado. Negociar com lisura gera a possibilidade de ganhos mútuos, e aí com diversos benefícios, como os listados aqui ao lado, o aumento da satisfação das partes em fazer aquela negociação, os acordos são mais duráveis. Se aquele acordo não é unicamente em longo prazo, a gente tem uma relação negocial de bons precedentes, o que induz as partes a quererem negociar entre si mais uma vez no futuro. As relações, portanto, se tornam mais estáveis entre os negociantes e, mais importante que tudo, a gente diminui o desperdício, os gastos de recursos com negociações frustradas, muitas vezes por falta de habilidade dos negociadores. Pense em quantos de recursos poderia se economizar se os negociadores soubessem negociar melhor e fechar os acordos, em vez de precisar de muitas viagens, muitas conversas, ou de repente dedicar muitos recursos a uma negociação e essa negociação se frustrar, não chegar a nenhum tipo de acordo, exatamente por essa falta de habilidade. Então a proposta é de uma negociação com mais lisura, mais transparência, focada nos interesses das partes. Vamos ver mais alguns detalhes sobre esse modelo chamado de cooperativo. Ele não está inicialmente interessado na posição das partes. Primeiro, ele vai precisar saber quais são os interesses das partes. Por que aquele comprador quer um celular? Que tipo de utilidade ele vai dar para aquele celular? Tem algum sistema em especial? Qual vai ser o uso desse celular? E assim, então, de repente, o vendedor consegue dizer para ele que o celular mais adequado para ele
vai ser esse outro celular aqui que custa R$ 1.500, não é nem o de 1.200 nem o de 900, é um que custa R$ 1.500 e aquele comprador ele pode acabar se convencendo de que essa é a verdade. E os dois saírem ganhando com isso. Imagina que, mesmo que o comprador comprasse aquele celular por R$ 900, talvez ele ficasse completamente frustrado, não ia gostar do produto, ia preferir ter pago mais num celular melhor e vai acabar não voltando a fechar negócio ou voltar a fazer negócio com aquele vendedor por achar que aquele vendedor não sabe explicar o produto direito para ele, acabou vendendo algo que ele não precisava. Então vejam as desvantagens aí do modelo de barganha posicional e como o modelo cooperativo tende a resolver esse tipo de situação. O segundo passo, então, é tratar sobre algumas das novidades do modelo cooperativo. A própria escola de Harvard, quando ela propõe a negociação, ela diz: o modelo cooperativo ele é bem intuitivo, as pessoas que negociam provavelmente já se depararam com esses conceitos, eles só não foram explicados dessa forma. E aí trago dois conceitos aqui dessa doutrina de negociação de Harvard. O primeiro deles, chamado de BATNA. BATNA é uma sigla que vem do nome em inglês, o nome original desse conceito. Claro que na tradução dá para traduzir de várias formas, então a sigla em português acaba mudando bastante, mas BATNA é a sigla para Best Alternative to a Negotiated Agreement. Se a gente fosse fazer a tradução mais próxima para o que a gente usaria em português, eu diria que é algo como BATNA é a melhor alternativa para aquele acordo que está sendo negociado neste momento. Então imagina que aquele comprador, quando ele chegou lá para o vendedor e ele falou, compra esse celular por R$ 900 e aí eu levo, ele já fez uma pesquisa antes com um outro vendedor X que pediu para ele R$ 1.100. Ele já foi num vendedor Y que pediu para ele R$ 1.050 e agora ele está falando com este novo vendedor Z que iniciou pedindo para ele R$ 1.200. Ele sabe que não precisa pagar R$ 1.200, por quê? Porque ele já fez uma pesquisa prévia. Para você ter um BATNA, você precisa de uma pesquisa prévia em que você já determinou, se eu não fechar esse acordo, eu vou ter que buscar uma alternativa, e aí eu vou lá no vendedor X ou no vendedor Y. No caso, ele fez a pesquisa entre esses dois vendedores e descobriu, inclusive, que o vendedor Y é o melhor deles, porque traz o mesmo celular, o mesmo aparelho, o mesmo produto, por R$ 1.050. Seria a melhor alternativa caso ele não consiga fechar o atual acordo. Quem não faz a pesquisa prévia não consegue ter um BATNA. E aí, com isso, sem um BATNA, ele acaba rendido, né? Ele está ali negociando com um único vendedor sem informações sobre as possíveis alternativas. É importante frisar que para funcionar como BATNA, tem que ser uma negociação plausível, não basta ser algo, uma possibilidade. Né? Não basta simplesmente ter uma noção de que talvez eu encontre celular por R$ 980 por aí. Para ser BATNA, tem que ser uma possibilidade real de fechar esse acordo em outra situação. E é fácil notar o porquê que ter um BATNA é algo imprescindível para você iniciar uma negociação. Você vai ter, então, alternativas para caso esse acordo não seja fechado, e aí você sabe também como um parâmetro, setar um parâmetro, né, determinar um parâmetro para essa próxima negociação, essa que está acontecendo. A gente faz esse parâmetro baseado em experiências anteriores, em pesquisas anteriores. A gente faz já essa mensuração, como, por exemplo, descobrir qual o preço máximo que eu aceito pagar nesse celular. Se aquele vendedor Y me propunha vender o celular por R$ 1.050, eu não preciso aceitar R$ 1.060 desse novo vendedor. Então eu posso colocar como parâmetro, olha, mais que R$ 1.050 eu já não compro mais. O BATNA muitas vezes serve para ajeitar o outro parâmetro que é chamado bottom line. A tradução mais usual na doutrina brasileira é ponto de resistência. Significa qual é o meu limite que a partir dele eu não fecho mais esse negócio. Então é o bottom line, né? Quando a gente chega naquele limite de negociação, também chamado ponto de resistência. Qual o mínimo aceitável para que eu possa fazer o acordo? No caso do comprador, é pagar um preço alto. Até R$ 1.050 eu pago. Mais que isso, não. Eu prefiro fechar, ir embora sem fechar o acordo.
Aí isso significa, então, que o ponto de resistência do comprador é de R$ 1.060. Para o vendedor, o ponto de resistência provavelmente vai significar um valor baixo. Ele vai ver nos seus custos, a quantidade de lucro que ele precisa ter, o que cobre tudo, e vai descobrir, eu não posso vender esse celular por menos de R$ 1.000. R$ 1.000 é o meu limite. Mais que isso eu ainda consigo, menos que isso não consigo de jeito nenhum. E aí o vendedor vai lá e coloca meu parâmetro, meu bottom line, R$ 1.000. Então, temos aí pontos de resistência. Note que ele pode significar um valor mais alto, um valor mais baixo, dependendo da parte que negocia. E quanto maior o desinteresse, né, quanto menos o interesse de um vendedor é satisfeito, significa que o preço daquele objeto está cada vez mais baixo. Quanto menos o interesse de um comprador é satisfeito, significa que o preço está ficando mais alto. Então, é importante notar aí a diferença entre o que é um bottom line para um comprador e como ele pode variar para o vendedor. Né? Um aumento de bottom line para o vendedor é diminuir preço. Um aumento de bottom line para um comprador é, então, aumentar o preço que ele deveria pagar. Cada vez menos do interesse dele está sendo satisfeito. Esses são dois dos conceitos, né, utilizados na negociação cooperativa. Enfim, são conceitos práticos, são conceitos que a gente já imaginaria que existem e que só não foram ainda definidos. A escola de Harvard chegou, definiu os parâmetros, colocou os conceitos e passou então a estimular as pessoas a negociarem, trabalhando esses conceitos de forma explícita. Então, há um momento certo para revelar que você tem um BATNA. Eu já pesquisei isso e custava R$ 1.050. Eu já cheguei a um cálculo, esse daqui é o meu cálculo, se eu vender por menos de R$ 1.000, eu vou ter prejuízo, eu não posso fazer isso. Então, negociar com lisura, com mais transparência e identificar principalmente os interesses, né, das pessoas. Negociar com impessoalidade. Não é sobre a pessoa, é sobre o acordo. Então, não importa, não é uma disputa sobre quem é o melhor negociante. É identificar qual vai ser o melhor acordo para as duas partes terem uma relação mais perene, mais transparente, que traga ganhos mútuos para os dois. Nosso próximo passo, então, é ver quais são as perspectivas da negociação no direito brasileiro. Para isso, trago um pouco do que acontece na negociação nos Estados Unidos. Claro que o direito lá é bem diferente do nosso. Eles trabalham sobre um sistema que se chama sistema de common law, um sistema jurídico em que as decisões anteriores dos juízes viram precedentes vinculantes ou quase vinculantes para as decisões novas dos juízes, enquanto que no Brasil, num sistema chamado de civil law, uma decisão de um juiz é completamente independente das decisões anteriores. Mesmo que um tribunal tenha proferido uma determinada decisão, né, então tem lá um acórdão dizendo se A mais B é igual a C, um juiz em primeira instância, ele não precisa obedecer aquilo, ele se deparando com a situação de A mais B, ele pode decidir por D. Isso significa ele não se vincula a decisões anteriores. Temos algumas exceções quanto a isso, né? Como por exemplo, como anotei aqui do lado, a súmula vinculante que o STF passou a produzir, né? Ela realmente vincula os juízes e tribunais do Brasil. Então, tem praticamente uma força de lei. Né? Isso sim, a lei sim vincula a decisão dos juízes. Nos Estados Unidos, o fato de uma decisão anterior vincular as próximas decisões, e para você fugir dessa vinculação, ou seja, para o direito ser mutável com o tempo, fugir dessa vinculação exige motivos muito mais explicados e, enfim, você precisa de uma argumentação muito mais forte, é um sistema mais rígido, difícil de ser modificado. Se A mais B igual a C, para algum juiz transformar aquele C e decidir que de hoje em diante vai ser D, ele vai precisar justificar isso muito bem, vai ser algo muito mais difícil de ser feito no âmbito da argumentação jurídica. Exatamente por essa previsibilidade maior dos resultados, que os advogados, quando eles se deparam numa situação de A mais B, os dois advogados já vão imaginar, tanto da parte autora quanto da parte ré, os negociadores já vão imaginar o resultado é provavelmente C. E aí eles vão juntar os precedentes. Quais foram os casos? Foi o caso de John versus Estado do Texas. Foi o caso de Jane versus Estado da Flórida. E aí eles vão citar aqueles casos e falar: o resultado desse caso aqui foi C, e o resultado desse caso aqui foi D. Com qual dos casos esse nosso caso se parece mais? Se foi mais com o do John, foi mais com o da Jane, e aí eles vão prever
qual a variação possível de resultados para aquilo e conseguem chegar então em um acordo. Para que a gente esperar tantos meses e gastar tanto dinheiro, né, no direito norte-americano, se a gente consegue, com uma discussão técnica entre advogados, apresentar os casos que a gente apresentaria para o juiz e o próprio outro advogado vai poder mensurar os parâmetros e falar, eu acho que ele tem razão, é muito provável que fique igual ao caso do Jane versus Estado da Flórida, muito mais parecido que o João versus Estado do Texas, então vamos fechar um acordo um pouquinho mais para o valor que ele está pedindo e não tanto para o valor que a gente está pedindo. Assim, mais de 90% dos casos cíveis nos Estados Unidos são resolvidos com acordos que são negociados entre os advogados. Então, vejam aí que a questão técnica, o uso do direito, é para identificar a analogia e identificar a identidade entre o caso concreto sendo discutido e os casos anteriores naquele common law. O sistema brasileiro ele é mais imprevisível, porque os juízes não se vinculam a decisões anteriores. Exatamente por isso é mais difícil negociar no direito brasileiro, mas isso não é um impeditivo. A gente consegue ter parâmetros. E a gente vê que ao longo do tempo, as decisões dos juízes tendem a se tornar cada vez mais uniformes e temos tribunais superiores trabalhando com a uniformização para evitar o conflito de decisões sobre casos análogos, decisões diferentes. Isso é indesejável no direito brasileiro, gera insegurança jurídica, e a nossa tendência é também ter alguma previsibilidade, em grau menor que no sistema de common law, mas a gente tem alguma previsibilidade de resultados. Então, a negociação jurídica no Brasil tem bastante espaço para crescimento. Os sistemas de informação, inteligência artificial, pesquisas estão se desenvolvendo cada vez mais para conseguir identificar esses parâmetros, essas igualdades entre os casos presentes e casos pretéritos, para ver quais foram as decisões tomadas pelas cortes e juízes nos casos pretéritos e colocar melhores parâmetros de negociação. Além disso, no Brasil, o CNJ vem estimulando as autocomposições como um todo, não só a negociação, como também, como se vê, né, a conciliação e a mediação. Isso está patente no nosso CPC de 2015, na lei da mediação. Enfim, o CNJ continua avançando com essas pautas, né, nosso Conselho Nacional de Justiça. O Poder Judiciário vem estimulando as autocomposições desde a estrutura de um juizado especial, colocando a conciliação como prévia a uma audiência com o juiz, e as novas leis, como por exemplo o CPC de 2015, vem colocando a conciliação também como uma etapa prévia à etapa judicial propriamente dita. E assim com isso, antes da conciliação ou durante a conciliação, as partes acabam identificando uma negociação que acontece entre as partes. Né? Muitas vezes as partes conseguem negociar sem nenhuma interferência do conciliador. Chegam a um acordo sem interferência do conciliador, o que significa que, na prática, o que aconteceu ali foi uma negociação e o conciliador ficou de mero espectador, como já vimos algumas vezes durante a nossa prática. Por último, lembrar que nos Estados Unidos, a matéria que trata de negociação no direito, chamada Legal Negotiation, na maioria das faculdades de direito, ela faz parte do exame de ordem, que nos Estados Unidos se chama Bar Exam. Esse exame de ordem nos Estados Unidos tem diversas perguntas, tem um percentual significativo da prova sobre essa disciplina. No Brasil, o exame de ordem começou a trabalhar as autocomposições. Desde então do nosso CPC de 2015, a gente vê constantemente questões que trabalham autocomposições, como a negociação, a conciliação e a mediação, e isso vem crescendo cada vez mais. E as leis estão se tornando cada vez mais estimuladoras das autocomposições. Com isso, a gente pode esperar que o exame de ordem vai exigir mais dessa disciplina, vai exigir mais conhecimento sobre a negociação e as outras formas de autocomposição. Essas são as perspectivas para a gente trabalhar a negociação do direito aqui no Brasil. E, avançando para o nosso último passo, essa página ela tem a intenção de entregar um conteúdo resumido, o que você encontraria na primeira página de um livro que tratasse sobre negociação, para então vocês terem uma noção de o que encontrar durante aquele curso. Por isso, então, o nome desse canal é Página 1. Obrigado pela sua valiosa audiência.